Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Vou ligar o microfone aqui, agora sim. Amigos e amigas que vão seguindo o meu canal Abia Yala, isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje, dia 24 de dezembro de 2022, um ano muito difícil. Difícil para todos e também para o velhinho Papai Noel. Bom, eu não tenho nem não usaria também um, um gorro de Papai Noel, né? Sabendo o grande significado para o capitalismo da figura de Papai Noel, o que a figura de Papai Noel representa no contexto do capitalismo, né? E aqui eu quero trazer algo que me veio à memória. Nós todos temos nossas histórias, né, de infância junto com os nossos pais, nossas famílias, né, em função justamente do que significam as festividades natalinas, né. Isso acontece de um modo geral nos países colonizados, né. Papai Noel ainda representa para as crianças, né, aquele souvenir, né, depois de um ano de de situações, os adultos compensam as crianças com um presente. E aqui eu vou trazer à baila um grande texto que é O Suplício de Papai Noel, um texto elaborado pelo escritor antropólogo francês Lévi-Strauss, né? E, e é nisso aqui que eu quero me deter. Inclusive, eu vou colocar aqui nos comentários o livro em PDF, para que vocês mesmos, cada um de vocês que estão inscritos no meu canal, aliás, boas festividades de final de ano, né? Para todos, todas e todos. Claude Lévi-Strauss, né? Que nasceu em 1908 e oito e morreu em 2009, foi ainda é, né, um dos grandes cientistas sociais, né? Aqui no Brasil tem uma importância enorme, né? Já que ele esteve com alguns povos originários, como os Bororô, né? Esteve com os Nambiquara, né? E ele também trabalhou para a construção da Universidade de São Paulo, né? Na época, o diretor da Escola Normal Superior da França, Celestin Bouglé, né, foi quem propôs para ele a candidatura de ser um dos fundadores do que hoje conhecemos como a Universidade de São Paulo, né? E o que o Celestine, este senhor, que era diretor da École Normale Supérieure de France, né, era a possibilidade de trabalhar no Brasil, além da, da disciplina filosófica especulativa, né, que essa é a formação do cientista Levi-Strauss, né? Aliás, tem uma coisa muito interessante em Levi-Strauss, né? Ele recebia, nos finais de ano, ele recebia muitas cartas de vários lugares do mundo pedindo para ele encomenda de jeans. Aí ele teve que mudar o nome, né? Porque aparecia como Levi, né? Então, pelas calças jeans Levi, que é uma das mais antigas marcas, né? Junto com a Wrangler, né? Norte-americana, aliás, né? Que foram um dos que se apropriaram do cânhamo, né? Para a fabricação de calças jeans. Mas isso aí vamos falar numa outra ocasião, porque esse é um tema muito interessante também. Bom, Levi-Strauss, né, ele veio aqui para ajudar na fundação da Universidade de São Paulo, né? Em 1939, depois de ter feito uma viagem pelo Brasil, né, inclusive daí sai, como resultado das suas viagens, né, é publicado o livro Tristes Trópicos, né?
Coincidência ou não, o livro já traz uma espécie de um sentimentalismo pretérito, né? Na qual ele, ao ter tido o privilégio de poder ter estado com os povos originários de Pindorama, Brasil, ele percebia que futuramente todas essas vivências que ele teve em campo, seja nas aldeias, nas comunidades dos povos originários, futuramente não haveria mais. Por isso, o seu livro Tristes Trópicos. E hoje nós vivemos tristes trópicos. Aliás, eu criei também em cima desse título do livro, eu criei um outro título que se chama Angústias Equatoriais, em função de que tudo que nós vivemos, todos os estragos que foram feitos na Amazônia, as queimadas no Pantanal e todos os desastres ambientais em consequência dessa neocolonização, né, essa invasão, uma neoinvasão, né, e propositalmente o estupro contra as terras amazônicas, né? Então, as angústias hoje são equatoriais. Além das tristezas tropicais, nós temos as angústias equatoriais. E aí o Levi-Strauss, né, como antropólogo, tornou-se uma figura respeitada no Collège de France, né, uma das universidades onde ele já tinha lecionado há mais de 20 anos. E aí surge uma história, um livrinho que não passa de umas 29 páginas, como eu falei antes, vou colocar aqui nos comentários, né? Sobre o suplício de Papai Noel, que é um pequeno ensaio de uma situação curiosa, que aconteceu mesmo na véspera de Natal, na França, em dezembro de 1951, no frontispício da catedral na cidade de Dijon. Né? Papai Noel foi publicamente esfacelado, né? Foi chutado e foi queimado por crianças, que eram crianças de orfanatos locais. À época, a França, principalmente as grandes cidades como Dijon, Nancy, Paris, Toulouse, tinha muitos orfanatos em função também das guerras. Né? O país estava totalmente destroçado pelas guerras, crise econômica, fome, dentre outras mazelas. Né? E aí, essa execução simbólica feita por crianças tinha sido incentivada pelo clero, que condenava Papai Noel por ser um usurpador, um herege. E essa crítica que faz o clero não é contra Papai Noel, senão é contra a invasão do capitalismo na França. Ele foi acusado de paganizar a festa de Natal e de se instalar como um intruso. E aí foi ocupando cada vez mais os espaços, né? Inclusive tem registros, documentos que vocês podem ver, inclusive pela internet, do jornal François Soir, do próprio ano de 1951, quando noticia essa condena, que é feita por crianças, não é que os adultos decidiram, a partir de hoje não tem mais Papai Noel, a gente não. Não, mas Levi-Strauss, com essa graça que ele tinha de escrever seus livros, ele explica de uma forma muito didática e, ao mesmo tempo, como uma parábola, né, sobre a existência de Papai Noel, o que realmente significa Papai Noel, né? E esse acontecimento gerou uma polêmica que, além de dividir a opinião pública francesa, começou a ser tema de discussão em toda a Europa. E esse tema de discussão chega nos Estados Unidos, né? E nessas discussões, o antropólogo descobre que há paradoxos, né? Porque os anticlericalistas geralmente eram cientificistas, eram grandes intelectuais, progressistas da França da época, né? Nós estamos falando meados do século XX, né?
Ao defender o Papai Noel, se funda um certo irracionalismo e uma superstição, né? E a igreja começa a se posicionar do lado de uma racionalidade, de um espírito crítico em função da situação política que vivia a França, né? A França tinha sido invadida pelos nazis, né? A França, depois do Tratado de Versalhes, ela foi demonizada em toda a Europa, né? Então, teve várias situações históricas que acabam atraindo a atuação das crianças e do clero em função dessa invenção do Papai Noel, porque o Papai Noel é uma invenção pós-moderna, quer dizer, depois de se estabelecer nos Estados-nações, no século XIX, aqui nas Américas, e também começa a se consolidar o Estado-nação na própria França, os Estados Unidos, que já estavam sendo categorizados como um país, né, imperialista, um país que polícia dos direitos, né? A França começa a se colocar contra os Estados Unidos, contra a questão imperial, imperialista dos Estados Unidos, né? Num outro vídeo, eu vou explicar a diferença entre império, imperialismo e imperialista, porque aí são três conceitos diferentes, né? Então, a França se coloca contra os Estados Unidos, né? Depois que teve, após a Segunda Guerra Mundial, a França começa a emerger dentre as ruínas, né? Então, ao haver uma melhor disposição econômica, as comemorações natalinas começam a explicar, em grande parte, a influência e o prestígio dos Estados Unidos em terras galesas. Mas, para o clero francês, que não conservador, os Estados Unidos começaram a representar um perigo para a soberania, né, ou o conceito de Estado-nação francês. Isso podia ser observado, inclusive, na época, pelos pinheiros. O que são os pinheiros? Os pinheiros são como frutos, né, que simbolizam o Papai Noel, a neve, né, os bosques, os trenó, né, tem todo um simbolismo. Olha como a cultura natalina começa a ingressar primeiro pela iconografia, pela imagem, logo pela narrativa e também pela retórica da publicidade, né? Coisa que já o filósofo alemão Martin Heidegger já começa inclusive se baseando em textos de Walter Benjamin, de Theodor Adorno, começa a perceber que a publicidade, o marketing, tudo isso que nós conhecemos hoje, né, com, 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 com uma parafernália muito maior, representaria um certo perigo para as subjetividades de certas populações dentro desse marco categorial que é o marco do Estado-nação, né? E aí o prestígio dos Estados Unidos aumenta devido a seu poderio militar e econômico, modelo, portanto, espelhado por outras sociedades ocidentais, inclusive a sociedade brasileira, né? Aí entra o Plano Marshall, a importação das mercadorias que vão circulando justamente nesses finais de ano, e a questão da tecnologia como proposta de publicidade e marketing em função do que significa o Papai Noel, ou o que deveria significar Papai Noel para a subjetividade dos povos ocidentalizados pelos Estados Unidos como novo império, nova polícia do mundo, né? A questão é que esse estilo de vida americana, adotada pelos franceses ou por alguns grupos sociais franceses, começa a chocar ao clero, à igreja, os setores mais progressistas, né? A França sempre foi um país que detestou tudo aquilo que é anglo. Desde a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França tem até hoje, né, tem um olhar de ressentimento contra a Inglaterra. Portanto, esse olhar
ressentido, se desloca para os Estados Unidos após o triunfo dos Estados Unidos e, como eu falei antes, o poderio bélico e econômico se desloca para os Estados Unidos, né? E o clero começa a fazer guerra contra Papai Noel, né? É, Aí, por outro lado, a gente poderia objetar que essas camadas economicamente mais baixas da sociedade, que desconhecem a origem desses ritos, né, bem como os meios operários, né, que se estabelecem também em função das mercadorias capitalistas que começam a circular em função do Papai Noel, das festas natalinas, sob influência, inclusive, dos socialistas da época, que rechaçam o estilo de vida norte-americano, adotaram o costume, né, como qualquer outro grupo social oposto, a se contrapor às festas natalinas. Aí o Levi-Strauss começa a explicar que não se trata de uma difusão simples, mas como, se não uma difusão por estímulo. Ou seja, ao invés de que o costume seja assimilado por importação, ele provoca o surgimento de um uso semelhante ao que já estava potencialmente presente. Quer dizer, já existiam os rituais de final de ano, segundo o calendário gregoriano e tal, porque nós não temos nenhum antecedente objetivo sobre essa falácia, né, que Jesus Cristo nasceu no dia 24 e a estrela de Belém. Isso aí é falácia. Isso não existe, isso nunca existiu. Aliás, isso aí veio comprometer, inclusive, o verdadeiro cristianismo, porque o cristianismo não se baseia em datas específicas, não existe o culto à personalidade, ou seja, se não existisse Papai Noel, não existiria o culto à personalidade de um suposto menino Jesus, que nasceu lá em Belém, e toda aquela história, e o presépio, e os reis magos, e a estrela de Belém, e tudo isso. Eu vou dar uma fechada aqui na janela, que hoje é festa, né? Enfim, o que acontece? Eu li esse livro em duas oportunidades, e eu não tenho ele aqui, mas eu li em duas oportunidades porque me causou muita graça não apenas o nome, sino como a história vem sendo contada por Levi-Strauss como se ele fosse uma criança, como se ele fosse também aquela criança que falasse, puxa, por fim eu vou ter a minha opção de decidir se eu acredito no Papai Noel, se vou aceitar ele ou não, né? Independente dos presentes, dos carinhos, da, das famílias, dos tios que vêm para casa e as grandes comilonas, que isso aí existia muito, inclusive quando eu era criança também. É, é, Antigamente as festas de Natal eram muito mais festejadas, mais celebradas. Já quando chegava o mês de novembro, já se sentia esse frenesi, né? As pessoas, final de ano, que alegria, e depois o verão, e a praia, e tudo que significava isso, né? Eu tenho 54 anos, as formas de como era nas festividades de Natal, quando a gente era criança, não tem nada a ver com isso que a gente vê hoje. Inclusive, hoje nem existe mais. Se a gente for perceber mesmo, as pessoas vão mais por automatismo psicológico, a ir até a cidade, comprar um presente desesperadamente e tal, é mais por automatismo psicológico do que realmente por uma essencialidade, né? Por uma questão, inclusive, ôntica do ser individual e a essencialidade que é, falando em filosofia, o ser aí na questão das festas natalinas e da representação manifesta dessa essencialidade através da imagem do Papai Noel, né? Mas, voltando ao livro, a narrativa do livro que vocês devem ler para que vocês vão seguindo a minha narrativa, tudo começa com essa imposição do Papai Noel dentro da França e logo
como eu falei antes, o triunfo dos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial, a crise econômica e tal, 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 começaram a ser fabricados, inclusive, papéis, né? Teve um fabricante, tem uma metáfora está ali no livro, segundo a qual a planta só pode germinar em solo fértil e que já é o bastante instrutiva para ilustrar o caso, por exemplo, o de um fabricante de papel que viaja a negócios nos Estados Unidos, um francês, e lá descobre um papel de presente muito mais elaborado do que o que ele vendia. Então, as mães, as famílias, donas de casa, os operários das fábricas, começaram a comprar esse papel por uma satisfação estética, ou seja, visual, e também por uma disposição afetiva, né? Que se materializa com o conteúdo, né, que está por trás do que nós chamamos hoje papel de presente. Né? É, e assim a festa natalina foi ascendendo na França e tal, durante a Segunda Guerra Mundial, né? No século XIX, o tal do Pinheiro chegou ao país, mas não tinha esse simbolismo nem uma importância, né? E aí entra o verbete Noel, que designa, tem um dicionário que eu vou colocar aqui também, né? Que designa Papai Noel apenas como se fosse um espectro de uma festividade dionisíaca. Isso aí durante o século XIX, né? Papai Noel, São Nicolau, Santa Claus, inclusive São Patrick, várias outras figuras, né, que convergem a um só protótipo que é hoje o Papai Noel, né? E aí essas comemorações tiveram apogeus, né, suas decadências, e que expressa justamente a versão norte-americana de uma encarnação moderna, né, ou seja, uma atualização da modernidade. É, e como o Papai Noel é uma criação recente, mais recente ainda é a crença, né, de que ele veio de um lugar distante que ninguém conhece, nunca ninguém foi, que se chama Groenlândia, né, que fica perto lá da Dinamarca, ou é um território da Dinamarca, né? Aliás, a Dinamarca é proprietária dessa ilha que está lá perto do oceano, do glaciar ártico, né? Do Polo Norte, né? E aí, se vão se acreditando em todas essas histórias, e aparece a Groenlândia e a Islândia, e justamente as tropas americanas estiveram durante a Segunda Guerra Mundial nesses lugares, né? E trazem o pinheiro como troféu, e esse pinheiro vira, então, um troféu, um símbolo das festas natalinas. Já são parte dos elementos históricos de uma tradição que se funda e vai se refundando, e na medida em que o capitalismo vai avançando, ele vai tomando maior importância, até que a Coca-Cola se apropria do Papai Noel, veste ele de vermelho, porque antes ele era azul, né? Que é um símbolo da espiritualidade, é uma cor, perdão, é uma cor da espiritualidade, né? E aí Papai Noel começa a vestir vermelho, vira reis, aí ele usa botas, né? E aí tem essas roupas pesadas, aquela barba hirsuta, o trenó que chama o inverno, né? A idade do veinho, com aquela carinha de bonzinho, benevolente, né? Que não é a autoridade dos pais, né? Não é o olhar do professor, né? É aquele que perdoa tudo e dá, e ele vai, onde ele passa, ele entrega suas dádivas, né? Então, aí as crianças começam a prestar um culto. Só que um dia, nessa cidade de Dijon, segundo conta a história, as crianças decidiram botar fogo no Papai Noel. Porque elas falam assim, e aqui nós vemos a grande diferença sobre isso que nós hoje chamamos de luta de classes. Que se bem Marx já vinha falando sobre luta de classes, mas ele ainda não era muito levado a sério na época, estou me referindo século XX, década de 50, e porque também não era muito estudado.
naquela época, inclusive até quando eu era criança, ter um livro de Marx, primeiro que custava caro, e os únicos que liam Marx eram os grandes intelectuais das grandes universidades. Hoje eu tenho o Marx aqui, inclusive tenho o meu Carlinhos, tenho o meu Carlinhos aqui, ó, veinho e tudo, mas está aqui, ó. Conseguem ver? Aqui, ó. Na época, ninguém tinha o livro de Marx. Ninguém, né? Só os grandes intelectuais, e alguns, e mesmo até filósofos, eram filósofos já reconhecidos nas grandes universidades, na École Supérieure de France, né? No College de França, onde inclusive estudou Michel Foucault, ou daí saíram figuras como Jacques Lacan, etc. e tal. E aí as crianças ricas evocavam Papai Noel. E servia também para as crianças pobres discipliná-las. E assim elas poderiam reivindicar seus presentes. Ou seja, aquela figura de negociação entre a geração adulta e as crianças. Eu, quando eu era criança, meus pais faziam a mesma coisa. Dizia assim: olha, se você se comportar desse jeito, você vai ganhar tal e tal e tal presente. Mas se você chegar com nota errada, se você chegarem com o gabarito errado, se os resultados escolares forem ruins, se você não obedecer seus pais, se você não ter respeito às autoridades, né? Estamos falando na época da ditadura militar, né? Então você não vai receber presente. Pronto, acabou. Então eu tinha que dizer sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Só que para a criança que era pobre, eu não venho de um lar pobre. Quer dizer, eu venho de um lar de uma classe média trabalhadora, mas não pobre. Agora, para as crianças pobres, isso aí era muito mais do que um rebaixamento, era um insulto. E foi isso que levou as crianças a estarem nas ruas antes da meia-noite e meter fogo num imenso Papai Noel, que foi visto pela cidade inteira, se tornou notícia em toda a França, aliás, além das fronteiras galesas, e começou uma grande disputa ideológica. Papai Noel, para a maioria das pessoas que não sabem, é uma disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. E essa foi uma das grandes situações que aconteceram, que o livro de Levi-Strauss demonstra muito bem. Papai Noel, ele é o símbolo do capitalismo. Mas para as crianças pobres, e principalmente para essas crianças que viviam nos orfanatos locais em Paris, em Dijon, era uma afronta. Como que um veinho vestido de vermelho que diz que é bonzinho com todas as crianças, só é bonzinho com as crianças ricas, mas não com as crianças pobres, não com as crianças negras. E falando da França, não era bonzinho com as crianças que vinham de países muçulmanos, de pais muçulmanos. Ah, porque são árabes. Ah, aquela coisa do outro, né? A alteridade, aquele outro que ninguém aceita. Então, essa é a referência que o Claude Lévi-Strauss faz nesse livro sobre o suplício de Papai Noel, que se fundamenta exatamente na visão que ele dá na boca das crianças que moravam nos orfanatos, de que um Papai Noel de uma zona exclusivista, ou seja, de uma classe social. Hoje em dia, as pessoas, como eu falei antes, as pessoas vão por automatismo psíquico. Ah, eu vou comprar um presente porque hoje é Natal. E as pessoas não estão sabendo que elas não estão comprando um presente, elas estão comprando o símbolo do capitalismo, que é o mesmo símbolo do capitalismo que destrói a vida humana e que esses produtos que as pessoas compram são produtos que são gerados pelas riquezas das nações, neste caso do Brasil, que tem crianças trabalhando, né, escravagismo infantil, como na Indonésia, como na própria China, como em vários outros países do mundo, incluindo o Brasil também, e a África do Sul, e a Índia. E as pessoas acham que estão fazendo bonito.
E aí tem aquela outra relatoria, que é a relatoria clerical, de que o menino Jesus, que nasceu na meia-noite do dia 24 ou 25 de dezembro, coisa que está errado, porque esse é um mito semita, e os semitas têm um calendário totalmente diferente ao calendário romano. Então, o livro de Levi-Strauss, que parece tão divertido, parece tão assim, tão, digamos assim, como se fosse uma simples história de carochinha, acaba sendo que ele revela na boca das crianças e na atitude e comportamento dessas crianças lá em Dijon, na França, em dezembro de 1951, a primeira forma de repeler o capitalismo. Então, existem todas essas questões que parecem ser de ordem secundária, mas que, num primeiro momento, traz a fruição de que provar a morte e dar o testemunho de vida após a morte explica a repartição da sociedade entre duas partes, o mundo dos adultos e das crianças, que são os não iniciados, e que supostamente a criança ganha um presente de Papai Noel e ela já é iniciada nas questões do mundo dos adultos. Deixa de ser criança, deixa de ser criança e acaba com a imaginação, acaba com o realismo fantástico. As crianças são excluídas porque elas são as próprias crianças, é a própria exclusão em si. E vejamos bem que as crianças são lembradas apenas 3 vezes por ano, assim, de modo publicizado, que é na época de Reis, é no Natal e no Dia das Crianças. E o resto do ano as crianças não existem. Isso é hoje, inclusive aqui no Brasil, onde mais Brasil hoje é o campeão de violência contra as crianças, né? Não apenas contra as crianças, também contra os adolescentes, né? Então, tudo isso que o Levi-Strauss traz é aplicado à sociologia envolvendo o Papai Noel, né? Então, para além de qualquer oposição entre adultos que sabem e crianças que ignoram, há um simbolismo mais profundo entre aquilo que é vivo e aquilo que é morto, né? Então, todo final de ano, parecesse que temos que passar por esse ritual de Papai Noel para sairmos de um ciclo de aqueles que somos e entrar num ciclo daqueles que não somos. Ou seja, voltamos novamente à questão das classes sociais, voltamos à questão do racismo, voltamos à questão das discriminações, do separatismo, do apartheid, no sentido geral da palavra. Nós sabemos que o Brasil é um país do apartheid. Não é do mesmo estilo que a África do Sul, mas aqui existe um apartheid que já é praticamente, já está é, é, necrótico, e como a sarna, né, como um sarna, que já está na pele e ninguém consegue dar finalidade a essa terrível doença do apartheid que existe em todo o território nacional, aliás, em toda a América Latina e também dentro dos próprios Estados Unidos. Enfim, o suplício de Papai Noel é justamente essa categoria de separação entre crianças e adultos que vem revelar simbolicamente a separação dentro das sociedades capitalistas, ou seja, entre ricos e pobres. E o que faz Papai Noel é uma tentativa de confraternização entre os ricos e os pobres, entre os pretos e os brancos, entre as crianças e os adultos, e outras categorias de exterioridade da dualidade cartesiana, e que faz como que agora é tudo paz, tudo alegria, tudo é harmonia, tudo é. Para os povos originários, não existe Papai Noel, não existe Natal, não existe nada, nunca existiu isso. Porque dentro das comunidades nativas das Américas, os povos mapuches, os povos tupi, os povos tupinambás, os povos
Todos os povos e nações indígenas, os maias, os astecas, os incas, as crianças, elas são símbolo elas são como sementeiras. Todo mundo sempre fala que as crianças, crianças, mas a criança hoje, ela já não é mais criança. Nós podemos ver que nós temos, inclusive, as crianças, meninas, aos 10, 11 anos, já são hipersexualizadas. Acabou o mundo da criança. E se vocês forem perguntar a qualquer criança se existe Papai Noel, as crianças sabem que Papai Noel não existe. Ou seja, é mais fácil hoje um adulto festejar Papai Noel, Natal e tudo isso que significa do que as crianças. E para a criança que é claro que a criança não vai sair, eu não acredito em Papai Noel e por isso que eu não vou querer o meu presente. Não, ela vai ficar quieta e vai pegar o presente para as famílias que ainda têm condições econômicas de dar um presente para as crianças, né? E ela vai pegar a criança, ela não vai discutir, ela não vai trazer a mesa de discussões em plena ceia de Natal, vai falar, olha, que Papai Noel é isso, que não sei o quê. Mas o Levi-Strauss, na literatura, nesse livro, ele faz perfeito, ele faz excelente. Melhor livro, além de outros livros, inclusive Tristes Trópicos, é maravilhoso. Além de ser um livro curto, é um livro que vocês começam a ler e parece que somos nós crianças ali. E eu sei que qualquer adulto que lê esse livro de Levi-Strauss vai se sentir com vontade também de meter fogo no Papai Noel. Porque a narrativa com que ele traz a situação que aconteceu de fato, como eu falei antes, tem documentos históricos, tem arquivos na própria biblioteca de Dijon, tem os arquivos sobre esse acontecimento que faz com que o Levi-Strauss escreva sobre o suplício de Papai Noel e traz à baila a discussão dos clericais contra os anticlericais e tal. Mas ali então ele invoca a desrazão, o senhor da desrazão, né? Então, é muito interessante. E só para terminar, é, isso que aconteceu em Dijon, em dezembro de 1951, eu vivi. Quem fala aqui viveu isso também. Quando a gente era criança, a gente se juntava na rua de casa, num bairro de classe média, para quê? Para tirar pedras contra Papai Noel. A gente colocava ele pendurado e nós jogava pedras, nós fazíamos jogos, inclusive a gente se divertia. No dia prévio ao dia 24, e as nossas famílias, claro, falando, não, não tem que fazer isso, porque o Papai Noel é um velhinho, bonzinho, benevolente, que traz presente para as crianças e tal, né? Mas já existe na interioridade infantil, já existe esse desejo de acabar com essa festa. Não é acabar com o Papai Noel nem com a festa de Natal, mas talvez para uma transformação, ou seja, que tenha outra forma, que o Papai Noel não tenha essa forma capitalista de ser, que ele tenha uma forma talvez inclusive mais livre, mais espontânea. Para os povos originários nunca existiu Papai Noel, porque as crianças não precisam de um Papai Noel. Os povos indígenas não precisamos de um Papai Noel, não precisamos sair desesperados como fazem os brancos e até mesmo as pessoas pobres que não têm dinheiro para comprar sequer um presente, mas elas vão desesperadas a gastar até às vezes os últimos vinténs. Não precisamos, porque o Papai Noel já é uma questão que está internalizada e que depende muito de que tipo de cultura nós estamos referindo para entender a passagem desses ritos, esses rituais, que os povos originários têm outros tipos de rituais, até às vezes muito menos perverso do que o Papai Noel, e também dessas caridades que se fazem nesses finais de ano, porque toda vez que chega final de ano, todo mundo é caritativo, todo mundo é bonzinho, todo mundo, ai, que os moradores de rua, que as crianças que estão em situação de rua, que as crianças pobres, mas mal passa dia 25 e já acaba a benevolência das pessoas e volta tudo ao normal.
Chega final de ano, todo mundo vai embora, esquecem dos pobres, das crianças que estão abandonadas, dos orfanatos, esquece tudo e acabou. Então, essas crianças que saíram vestidas, inclusive de fantasma e esqueletos que perseguem os vivos, ou seja, os adultos, no meio de um outono, no meio de um solstício, marca o resgate da luz e da vida. O retorno dos mortos, suas ameaças e perseguições, o estabelecimento de um modus vivendi, com os vivos sempre fazendo festa e intercâmbio de serviços e presentes que duram apenas um dia. É o triunfo da vida apenas por um dia. Quando no dia de Natal os mortos, cobertos de presentes, deixam os vivos em paz até o próximo outono. Isso é na página 40, 41 do livro. Muito obrigado. Bom Natal para todos vocês, bom final de ano e até a próxima.